Em 2020, poucos apostariam que um jovem de 24 anos, mais conhecido por seus vídeos nas redes sociais do que por qualquer histórico político tradicional, se tornaria uma das maiores surpresas das eleições municipais em Belo Horizonte. Mas foi exatamente isso que Nicolas Ferreira fez. E sua vitória não foi só uma conquista pessoal. Foi um sinal claro de que a forma de fazer política no Brasil estava mudando radicalmente. Até aquele momento, Nicolas já havia conquistado uma base de seguidores fiel na internet, especialmente entre jovens e conservadores. Ele se destacava pelo discurso direto e pelas críticas afiadas ao que chamava de sistema e ideologias progressistas. Mas ser popular na internet não era garantia de sucesso nas urnas. Muitos diziam que ele não passaria de mais um influenciador digital, incapaz de transformar curtidas em votos reais. Nicolas decidiu provar o contrário. Candidatou-se a vereador pelo PRTB, um partido pequeno e sem grandes estruturas de campanha. Enquanto seus adversários investiam em cabos eleitorais, santinhos e carreatas tradicionais, Nicolas apostou na força das redes sociais. Seu palanque foi o Instagram, o YouTube e o Twitter. Ele não pedia votos. Ele compartilhava sua visão de mundo, se conectava emocionalmente com seus seguidores e mostrava que representava algo novo, diferente do que estava por aí. Em seus vídeos, ele não poupava palavras. Falava sobre corrupção, criticava políticas públicas que considerava ineficazes e defendia com firmeza valores como família, liberdade e patriotismo. Mas o que mais chamava a atenção era sua autenticidade. Ele não falava como um político tradicional. Falava como alguém que parecia realmente entender o que o cidadão comum sentia. E isso fez toda a diferença. Quando a contagem dos votos começou, a surpresa foi inevitável. Nicolas Ferreira recebeu 29.388 votos, tornando-se o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. Para colocar isso em perspectiva, ele superou nomes conhecidos da política local, figuras com décadas de experiência e campanhas milionárias. O jovem que começou com vídeos caseiros se tornou uma força impossível de ignorar. A vitória de Nicolas foi um marco, não só por seus números impressionantes, mas porque revelou uma mudança de paradigma. Ele provou que era possível vencer sem alianças políticas tradicionais, sem grandes financiadores e sem fazer parte da velha guarda. Sua campanha foi financiada quase inteiramente por doações de seguidores e pelo próprio esforço de engajamento online. Mas o que veio depois da vitória foi ainda mais impressionante. Nicolas não se acomodou com o cargo. Ele levou para a Câmara Municipal o mesmo tom combativo que usava nas redes. Seus discursos viralizavam. Ele se mantinha presente online e continuava a falar diretamente com seus eleitores, sem intermediários. Isso o diferenciou de outros vereadores, que muitas vezes desapareciam da mídia depois de eleitos. Nicolas entendeu algo que a maioria dos políticos ainda não percebeu. Em uma era dominada pela internet, o político que souber manter uma conexão genuína e constante com seu público não só vence eleições, ele molda o debate público. E foi essa percepção que o levou 2 anos depois a uma vitória ainda mais histórica, desta vez como deputado federal. A eleição de 2020 foi a prova de que Nicolas Ferreira não era apenas mais um rosto da internet. Ele se tornou um símbolo de uma nova forma de fazer política, onde a autenticidade e a comunicação direta pesam mais do que alianças e palanques tradicionais. Ele não precisou se moldar ao sistema, ele moldou o sistema ao seu estilo. Esse foi o momento em que Nicolas deixou de ser uma promessa e se tornou uma realidade. Uma eleição que não só mudou sua vida, mas que ajudou a redefinir o jogo político no Brasil. Em 2022, a política brasileira presenciou um feito histórico. Enquanto muitos candidatos apostavam em campanhas tradicionais, alianças partidárias e estratégias previsíveis, Nicolas Ferreira, um jovem de Belo Horizonte que havia conquistado a internet e surpreendido como vereador, estava prestes a escrever mais um capítulo inesquecível de sua trajetória. E dessa vez ele não apenas venceu, ele fez história.
Depois de um mandato marcante como vereador, onde seu nome viralizava tanto pelas propostas quanto pelos discursos contundentes, Nicolas decidiu que era hora de dar um passo maior. Ele se lançou candidato a deputado federal por Minas Gerais, pelo Partido Liberal, PL. Mais uma vez, a mídia e seus adversários subestimaram sua capacidade. Diziam que ele era uma onda passageira da internet e que seu sucesso em Belo Horizonte não se repetiria em uma eleição de escala estadual. Mas o que muitos não entendiam é que Nicolas não era uma moda. Ele era um reflexo da insatisfação de milhões de brasileiros com a política tradicional. E ele sabia como transformar essa indignação em ação. Sua campanha, assim como em 2020, não se apoiou em estruturas políticas antigas ou financiadores milionários. Ele apostou na sua conexão direta com o povo. Seus discursos inflamados e seu posicionamento firme contra ideologias progressistas e a corrupção ressoavam como um grito de basta para muitos eleitores. Nicolas não prometia discursos ensaiados ou promessas vazias. Ele prometia ser a voz de quem não tinha espaço. E foi exatamente isso que fez a diferença. Enquanto outros candidatos gastavam milhões em santinhos e propagandas televisivas, ele dominava as redes sociais. Cada vídeo seu chegava a milhões de visualizações. Cada fala sua gerava debates acalorados. Ele não tinha medo de ser polêmico. Ele tinha medo de ser irrelevante. Quando as urnas foram abertas, o resultado foi estrondoso. 1.484.428 votos. Nicolas Ferreira se tornou o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Mais do que isso, ele foi um dos parlamentares mais votados de todo o Brasil. Para se ter ideia da magnitude desse feito, ele superou políticos veteranos, nomes consagrados e até figuras com influência nacional. Essa vitória não foi só um número expressivo. Ela representou uma mudança no cenário político do Estado e do país. Nicolas mostrou que o eleitorado jovem, muitas vezes subestimado, tem poder. Mostrou que a comunicação direta, sem filtros da mídia tradicional, pode derrubar estruturas antigas. Ele virou um fenômeno político que não podia mais ser ignorado. Mas o mais impressionante não foi apenas a quantidade de votos. Foi o que isso significava. Nicolas não se elegeu por ser famoso. Ele se elegeu porque milhares de pessoas se identificaram com o que ele representava. Ele era a voz dos conservadores, dos cristãos, dos jovens cansados da política velha e até de muitos que simplesmente queriam alguém autêntico para lutar por eles. No discurso após sua vitória, ele deixou uma mensagem que ecoou por todo o país. Eu não sou o maior. Eu sou a prova de que qualquer um que tenha coragem de falar a verdade pode vencer. Não importa quantas vezes tentem te calar. Se você acredita em algo maior do que você mesmo, ninguém pode te parar. A história de Nicolas Ferreira é mais do que uma vitória eleitoral. É um marco de uma nova era, onde a internet não só dá voz, mas dá poder. Ele saiu de um quarto gravando vídeos com um celular e chegou ao Congresso Nacional como o deputado mais votado da história de Minas Gerais. Uma trajetória que não só inspira, mas prova que às vezes o sistema precisa ser abalado por alguém de fora para que uma nova era comece. Nicolas não foi apenas eleito. Ele deixou claro que o jogo político mudou e ele está apenas começando.